Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre os números inversamente proporcionais. Mas vocês se lembram qual é o conceito de números diretamente proporcionais? E vocês saberiam, então, imaginar o que seriam os números inversamente proporcionais? Então, vamos relembrar? Veja, os números racionais diretamente proporcionais são aqueles números que, quando são estabelecidas razões entre eles, ao simplificar cada uma dessas razões, eu chego ao mesmo resultado. Então veja, eu tenho aqui 3/6. Se eu simplificar a razão 3/6, vai me dar como resultado meio. O mesmo vai acontecer quando eu simplifico 4/8 e 5/10. Então, eu obtenho o mesmo valor, certo? Então, eu posso dizer que os números 3, 4 e 5, eles são diretamente proporcionais aos números 6, 8 e 10, já que, ao serem simplificados, eles resultam no mesmo valor, ok? Bom, e os números, então, inversamente proporcionais? Como funciona isso? Bom, só para lembrar, quando vocês estudaram sobre os números diretamente proporcionais, vocês verificaram que esses números geralmente estavam relacionados a grandezas, ok? Então, nos números diretamente proporcionais, quando eu aumentava uma determinada grandeza, a outra grandeza também aumentava. Quando eu diminuía uma determinada grandeza, a outra grandeza também diminuía. Vamos observar, então, o que acontece quando esses números eles são inversamente proporcionais? Então, vamos acompanhar. Uma formiga deve se deslocar de um ponto P até um ponto Q. A velocidade da formiga e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão indicados na tabela. Então, observe, quando essa formiga ela se desloca a uma velocidade de 2 metros por segundo, ela leva um tempo de 60 segundos para cumprir este percurso de P até Q. Quando essa formiga aumenta a velocidade, quando ela passa de 4 metros por segundo, esse tempo ele passa a ser de 30 segundos. Deu para perceber o que aconteceu aqui? É simples. Quando a minha velocidade aumenta, o meu tempo diminui. Então, por isso, esses valores, eles são ditos como inversamente proporcionais. Observe ainda, olha o que acontece quando a minha velocidade passa a ser de 8 metros por segundo. Eu aumentei a velocidade, então eu vou fazer esse percurso, esse caminho de P até Q, né, em um tempo menor, em um tempo de 15 segundos, tá? Agora, nós vamos analisar e verificar se esses números realmente são números inversamente proporcionais. Para isso, nós vamos multiplicar os elementos da primeira coluna com cada valor correspondente, ou seja, o 2 vezes o 60, o 4 vezes o 30, o 6 vezes o 20 e o 8 vezes o 15. Lá nos números diretamente proporcionais, nós fazíamos a divisão. Aqui, nos números inversamente proporcionais, nós vamos fazer a operação contrária à divisão, que é a multiplicação. Então, vamos lá. Olha só, se eu multiplicar, então, o 2 vezes o 60, nós vamos ter 120. Se eu multiplicar o 4 vezes o 30, 120 também. 6 vezes 20, 120. E 8 vezes 15, 120 também. Então, como todos os produtos entre esses valores deu o mesmo resultado, significa, pessoal, que esses valores são realmente inversamente proporcionais, ou seja, os números 2, 4, 6 e 8 são inversamente proporcionais
aos números 60, 30, 20 e 15, já que o produto entre eles deu o mesmo valor, já que são iguais, ok? Portanto, podemos definir que todos os produtos são iguais quando os números são inversamente proporcionais. Neste vídeo, nós falamos sobre números inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!